Bem-vindos então, pessoal. Vamos começar essa aula que eu estava muito ansiosa para que acontecesse logo, porque já faz um tempo que eu quero fazer ela com vocês e por algumas questões eu fui adiando até chegarmos no dia de hoje. Então, hoje eu vou apresentar para vocês o método reverso, que é o quê? É um método onde a gente vai fazer de uma forma diferente a modelagem, entender a modelagem de uma forma diferente. Diferente como, Maísa? Na verdade, nem tão diferente assim. É uma forma que a gente já usa intuitivamente, porém nunca foi usada como método. Então, nas aulas, normalmente não se usa esse método, porque qual é o normal da gente fazer? O método tradicional é o quê? A gente pega uma tabela de medidas, faz as bases, a partir das bases a gente aprende as técnicas, a partir das técnicas, a gente olhando um molde, um modelo, um desenho, a gente olha para esse desenho e pensa, tenho que fazer de tal forma. E aí a gente vai fazendo as interpretações. Quando eu fiz a formação, a formação de modelagem digital, foi esse formato, é esse formato que eu utilizo, tá? O que é a modelista reversa? A modelista reversa é uma forma que a gente faz ao contrário. E quem está na formação, eles vão ter isso aqui. Por quê? Porque uma complementa a outra. Então, o que é bem legal a gente pensar? Que muitas vezes, quando a gente tem alguma dúvida de modelagem, o que a gente faz é ir no nosso guarda-roupa ou é pegar uma peça de alguma cliente, é ir numa loja e tentar entender como ela foi feita. Então, o que a gente faz? A gente pega ali e vai virando aqui, vai virando ali, entende como é feito assim, assado, enfim, até a gente conseguir fazer. Para quem é costureira, acaba sendo mais fácil a modelagem do que para quem nunca fez costura. Por quê? Porque a costureira já recebeu moldes, onde ela já costurou, já teve que abrir costura. Então, para a costureira, às vezes, quem começa na modelagem e é costureira, elas têm um entendimento mais fácil, mais rápido do que alguém que vai começar do absoluto zero. Quer dizer que quem vai começar do absoluto zero vai ter problemas de aprendizagem? Não, gente. Quer dizer que, às vezes, vai ter que ter mais técnicas para a pessoa entender de fato, ou em algum momento ela vai ter que ir ali para a máquina de costura para entender, ou vai ter que falar com uma costureira, né? Eu, por exemplo, eu não sou costureira. Quer dizer que eu não sei costurar? Não, gente, eu sei costurar, eu tenho meu maquinário. Eu faço costura, né, quando eu preciso fazer testes, tanto que dentro da série Modelista Reversa vai ter a parte de costura também, mas eu não me considero costureira, porque costureira é aquela que fica o dia inteiro costurando, né, ou que faz como uma das suas principais atividades. Não é meu caso. O meu caso é ser modelista digital, no caso, porque desde que eu comecei a fazer modelagem, eu comecei no digital, mas eu nunca fiz no papel. Quando eu fiz minha faculdade, eu fiz de 2002 a 2005. Sim, gente. Eu me formei em 20 de agosto de 2005. Fazem 20 anos que eu sou formada, então. Bastante tempo, gente. Quando eu falo isso, eu ainda penso, meu Deus do céu. E aí, na faculdade, eu aprendi a fazer modelagem no papel e aprendi a mexer no software. O meu primeiro emprego já foi indo para a fábrica trabalhando no software, tá? Eu não passei em nenhuma fábrica até hoje que eu trabalhei no papel. Então, por isso que eu falo que a minha especialidade é modelagem digital, porque até hoje eu entendo que muita gente tem essa percepção que tu precisa ter o papel, precisa ter essa visualização, precisa ter esse entendimento onde tu tem esse toque do papel, né, poder manusear ele ao invés de estar no computador. Mas eu hoje não tenho a paciência de ficar no papel, porque eu entendo a rapidez e o tempo que eu ganho no digital. Tanto que eu mudei de software, eu acho que deve fazer uns 8 anos, mais ou menos. No software que eu trabalhava antes, eu já não consigo trabalhar, porque as ferramentas que eu tenho de hoje, ele me permite ser mais rápida e mais produtiva. Então, sendo mais rápida e mais produtiva, eu consigo cobrar mais a minha hora, entregando em menos tempo as coisas que eu teria para entregar. Então, basicamente, eu ganho nessa questão de produtividade e a minha forma de entregar, eu acho que fica mais fácil e eu consigo fazer mais coisa. Eu sei aqui que tem divisões, até me falem, né, se vocês são costureiras, modelistas manuais ou digitais.
vou adorar saber. Mas eu sou modelista digital. Sei fazer no papel? Sei. O primeiro curso que eu fiz aqui no digital, ele é no papel. Então, esse curso ali eu fiz no papel porque eu não tinha o software para disponibilizar para os alunos. No momento que eu me tornei parceira da Gemini CAD, onde eu consigo disponibilizar para o aluno o software sem custo adicional ao curso, eu acabei passando tudo para o digital e hoje eu só faço no digital. Então, voltando ao método, que a gente já tem ele como sendo algo intuitivo na nossa vida, de ir para o guarda-roupa e tentar e pegar, eu resolvi transformar isso em alguma metodologia, alguma coisa que realmente a gente vai colocar a mão na massa e vai entender melhor as coisas. Porque hoje eu vejo o quê? Pessoas que aprendem aquele passo a passo, tá? E a partir de tentativas e erros, vão fazendo outras coisas, vão aprendendo coisas mais avançadas. Assim como eu vejo pessoas que, para entender, eles têm que pegar um molde e abrir um molde, usar aquele molde, pegar uma peça pronta, abrir ela e a partir dali não sabe fazer mais nada. Ou compra um molde pronto, a partir do molde pronto tenta fazer algumas alterações, mas sempre com muita insegurança. Então, o que eu percebo ainda é que tem muita insegurança na questão de fazer as coisas. Na questão de tu realmente falar, não, daqui que eu vou conseguir fazer isso. Eu percebo que até nas minhas alunas, os primeiros clientes que eles pegam, eu noto assim, mas uma cliente me pediu o orçamento para 10 peças, né? Vamos fazer uma mini coleção, 10 peças, eu tô com um pouco de receio. Normalmente esse receio não tem a ver com a técnica, elas sabem a técnica. É uma questão muito mais interna que a gente vai cultivando na gente mesmo, se a gente de fato é capaz ou não. E aí o que normalmente eu faço? Pega o cliente, o que precisa ajudar, eu vou ajudar. Então ela vai ter todo o meu respaldo para não tô conseguindo fazer tal peça, nem que eu abro, a gente faz uma chamada ou algum acesso remoto ao computador para a aluna entender o passo a passo e a partir dali ela ter mais segurança. Então, mesmo tendo o conhecimento, eu ainda noto que as pessoas são inseguras. Inseguras para aceitar clientes, inseguras diante de quanto elas vão cobrar, inseguras de oferecer seus serviços. Então, é uma questão muito mais pessoal, uma coisa muito mais interna nossa. Baseado também, eu acho que, historicamente, nós somos uma profissão que nunca foi tão valorizada, nunca foi tão falada. Se a gente vai nos desfiles, nunca aparece a modelista, né? Aparece o estilista, não aparece a costureira, aparece o estilista, ou o dono da marca, ou, enfim, ou uma celebridade que represente a marca. Mas nós não somos colocadas em frente à marca. Tanto que teve um evento que eu fiz, que foi a segunda mulher na indústria da moda, que eu sempre falo que tem 4, né, que é a estilista, a modelista, a cortadora e a pilotista. Pilotista ou piloteira, cada um chama de um jeito, né? Então, nós somos a segunda. Então, a gente opta por ser a segunda, mas a gente sabe que o reconhecimento muitas vezes não é valorizado. E como a gente muda isso, né? Como a gente vai fazer para as pessoas de fato dizer, não, vale a pena contratar ela, vale a pena pagar um pouco mais, vale a pena investir, vale a pena ter ela aqui dentro, eu quero que seja ela que esteja aqui dentro, é quando a gente mostra conhecimento. Tem uma empresa que eu fui trabalhar faz uns 4 anos, mais ou menos. Quando eu cheguei lá, é uma empresa que faz em torno de 200 peças por coleção. Quando eu cheguei lá, eu abri a modelagem, uma modelagem que tinha dado errado da pessoa que estava anteriormente a mim. Daí eles falaram, Maísa, tem essas pernas que estão torcidas, tem tal coisa acontecendo, olha o que dá para fazer. Daí eu abri o molde, já entendi o que tinha acontecido, porque torção de perna às vezes tem a ver com modelagem, às vezes tem a ver com costura, às vezes tem a ver com corte, mas ali claramente era uma questão de modelagem mesmo. Então, tentei resolver da forma que dava para fazer dentro do que era uma calça que o metro custava em torno de 100 e poucos reais o metro do tecido. E eram mais 100 calças que estavam feitas, prontas. Então, teria que abrir. Imagina o retrabalho, gente. O maior custo que tem em confecção hoje em dia é o retrabalho. Então, tinha que abrir e olhar. E aí, além dessa ali, eu fui olhando algumas outras coisas. Falei, isso aqui, deixa eu olhar isso aqui. Daí eu já comecei a dizer, nessa peça não acontecia isso, isso, isso. E olhando os moldes, eu via que algumas coisas aconteciam ali, e eu fui falando,
a cliente começou a criar confiança. Por quê? Porque mesmo sem mexer em nada, só olhando, eu já conseguia identificar alguns problemas. E isso, gente, é esse conhecimento que a gente leva, é esse mostrar, esse ter a coragem de falar, é que muitas vezes faz com que o cliente queira estar com a gente perto, porque a gente acaba sendo um ponto de segurança para eles. E é claro, quem não quer ser um ponto de segurança, porque na hora do vamos ver ali, quem realmente eles vão chamar é a pessoa que entende mais. Então, quem realmente eles vão investir é a pessoa que eles entendem que entende mais e que vai dar menos trabalho, menos retrabalho dentro da confecção. Pra vocês terem uma ideia, tá? Teve um estudo que foi feito por duas empresas. Uma empresa é McKinsey Company e a outra empresa é The Business of Fashion, BOF. São duas empresas que elas fizeram um estudo falando sobre o ramo da moda, agora 2024. Então, no final do ano, eles fazem esse apanhado, né? E fazem um estudo de como está o ramo. E eles viram que o ramo, ele tá, né? Questões políticas, climáticas, enfim, um monte de coisa. Ele está com algumas questões meio delicadas, né? Que a gente vai ter que cuidar realmente. Porém, que boa parte dos problemas produtivos que tem pode ser corrigidos na modelagem. E aí tu vai dizer, mas isso quem tem que saber é o pessoal das confecções. Eu falei, mas como é que eles vão saber se a gente não fala? Como é que eles vão saber se a gente chega lá com medo de fazer as coisas e sempre meio com receio de tudo? Sabe quando eles vão saber? Quando eles vão ver que eles vão poder deixar a produção acontecer porque não tá dando erro de modelagem. E aí eles vão dizer, meu Deus do céu, desde que entrou essa modelista a gente não teve mais erro, não teve mais problema. Fora que a modelista, eu sei que quem cria é estilista. Em algumas empresas é tudo a mesma coisa, tá? Eles fazem um misto. Mas é muito importante essa visão profissional da questão do tecido. Já aconteceu de eu chegar numa fábrica que eles queriam fazer um tecido de linho, listrado, e eles queriam girar a calça 90 graus. O encolhimento do tecido, normalmente ele é no comprimento, tá? O linho é uma das fibras que mais encolhe. Ah, mas é falta de qualidade. Não, gente. O linho é uma das fibras que mais encolhe. Ponto. Assim como viscose. O algodão nem tanto, mas viscose, linho, são fibras que realmente elas encolhem. Se eu não sei isso aí, eu faço molde, toco ficha. O que vai acontecer? Primeira lavagem que a cliente for fazer, a peça que deveria estar no comprimento, que ia diminuir no comprimento, como foi girada a 90 graus, vai diminuir na largura. E o que vai acontecer? Não vai mais servir. E o que vai acontecer quando não servir? Vai reclamar para a fábrica. E aí vai devolver. E aí, além de perder mão de obra, tecido, tempo, vai ficar aquele estoque parado porque ninguém mais vai comprar aquela peça. O que tu vai perder? A pessoa vai olhar e vai dizer, nossa, não dá para confiar nessa marca, eu vou ficar sempre com o pé atrás na hora de comprar. Agora vem a modelista e fala antes, tu não vai fazer isso sem fazer um teste de lavagem, sem a gente ver antes, sem a gente olhar a ficha técnica de tecido, a gente não vai fazer isso aqui. Senão vocês vão estar, eu falo assim, tu tá procurando sarna para se coçar. Então, tá procurando sarna para se coçar? Vai lá e faz. Agora, tu tá correndo um risco muito grande. E aí, no caso, foi feito um teste de lavagem e eles abortaram a ideia. Porque, de fato, gente, seria um problema e é um problema previsível. E é um problema que a gente pode evitar tendo conhecimento. Então, o conhecimento, ele vai fazer com que vocês, assim, ó, deem um salto muito grande nessa questão mais técnica, que às vezes o pessoal também não curte tanto, mas a ideia aqui é passar de uma forma mais leve para vocês. Então, sobre esse estudo que eu falei, os problemas técnicos de produção, eles são responsáveis por até 40% dos atrasos e os custos extras nas confecções. E boa parte desses erros, desses problemas técnicos, estão atrelados diretamente com a modelagem. Uma empresa hoje que tem a modelagem dela digital, ela pode reduzir até 50% do tempo de desenvolvimento de uma coleção. E eu não sei para quem já trabalhou em confecção, me digam aí quem já trabalhou, quem trabalha, quem quer trabalhar, mas para quem já esteve dentro de confecção, vocês vão concordar comigo que é uma loucura.
É gente sempre louca. É gente, às vezes, chorando no banheiro porque o prazo tá atrasado, porque o tecido não veio, por causa que deu problema em tal peça. Porque costureira A e costureira B não tão conseguindo fazer os negócios. Enfim, aí o que acontece? Estresse. E às vezes tu não consegue criar uma equipe que de fato faz as coisas acontecerem. Isso normalmente acontece, gente, quando se atropela muitas coisas porque falta tempo de fazer tudo com calma. E, com certeza, a modelagem é um dos fatores muito grandes para, de fato, a gente conseguir fazer. Então, qual é a ideia aqui, né? É que a gente consiga mudar essa visão de modelagem e deixar tudo mais claro para vocês. Fazer uma forma inversa do que é feito para a gente conseguir aprender com mais facilidade e esse inverso, ele ser algo que vai gravar mais na cabeça de vocês do que alguma coisa que é o modo tradicional. Qual é a ideia aqui? A gente conseguir visualizar o molde pronto e a partir dele entender o que foi feito. Dentro da série, eu vou trabalhar também a parte da costura. Aqui eu trouxe já as peças costuradas e já o molde separado para a gente conseguir analisar com calma, tá? Mas eu não vou para a máquina aqui, no curso, na série, sim. Outra coisa que para mim é bem importante, que vocês saiam daqui vendo a modelagem de uma forma mais leve, tá? O que eu quero dizer com isso, gente? Tudo que eu faço aqui, eu faço pensando assim com muito amor, com muito carinho. E quando eu falo assim com muito amor e carinho, não é assim, eu tô fazendo com muito amor e muito carinho. É uma coisa de realmente eu me motivar e eu tá feliz de estar fazendo isso ali e tá conseguindo passar para vocês alguma coisa que deixa mais leve o trabalho de vocês. Eu tô já 22 anos trabalhando com modelagem e dando aula, eu acho que eu tô uns 12 anos, talvez, mais ou menos, tá? Eu lembro que no primeiro curso que eu dei, que foi até na universidade aqui da minha cidade, a Univates, foi um curso de extensão, e tinha uma menina, tinha umas pessoas que já faziam modelagem, eram costureiras e tal, já eram, a gente fala, gente assim que já é do ramo, né? E tinha as alunas, que na época tinham o curso aqui de a graduação de moda, então tinha meninas do curso, então novinhas, né? Então tinham idades assim, talvez de 18 anos a 70 anos dentro da mesma turma, que tudo certo, né? Nas minhas turmas do online também já tem. Mas essas mulheres mais maduras, elas fizeram questão de falar muito alto para a menina que que estava começando, que modelagem é dom, e se tu não tem dom, não vai funcionar. E aí eu lembro que essa menina, ela veio falar comigo, ela disse, mas eu tava ali ouvindo e tal. Elas comentaram que modelagem é dom, que se tu não tem o dom, tu não vai conseguir fazer. E aquilo me pegou de um jeito assim, que eu pensei, cara, pra quê, né? Pra que falar assim? Porque, de fato, quem tem o dom vai ajudar, assim que nem eu falei, quem é costureira vai ajudar, quem já sabe mexer no computador e quer pro digital vai ajudar, mas nada é um pré-requisito, né? É pré-requisito ter o dom, é pré-requisito ser costureira, é pré-requisito, não é pré-requisito, né? Tudo são coisas técnicas que a gente consegue sim ir adequando com o tempo. Só que, claro, é treino. Quanto mais tu treinar, mais tu vai saber. Quanto mais técnicas tu testar, mais tu vai aprender. Então, para quem acha que é dom, que tem que ser, eu discordo totalmente. Quando eu comecei a fazer modelagem, eu nem sabia que era modelagem, e meu avô é alfaiate. Meu avô, ele foi alfaiate até os 88 anos, quando ele faleceu, então ele trabalhou até o final da vida dele, por amor, porque não era mais, ele era, obviamente, com 88 anos ele já era aposentado, mas ele fazia isso por amor. E o meu biso também foi. Só que quando eu olhava o meu avô fazer modelagem, fazer os ternos, eu olhava aquilo e na minha cabeça eu não entendia que isso era uma profissão que eu podia ter. Na minha cabeça, o meu avô era alfaiate, isso era uma coisa de homem, e era isso. Brincava nas máquinas? Brincava. Mas se eu tinha o dom, porque eu não faço como meu avô fazia. Eu lembro que uma vez eu pedi, vô, me ensina como é que tu faz, né? Só para eu entender. E o meu avô, ele era uma pessoa
maravilhosa, perfeccionista, assim, eram as coisas impecáveis, mas ele não tinha isso dentro dele, ele não tinha essa percepção de o quão valioso era o trabalho dele. Tanto que minha mãe sempre fala que às vezes ele ia cobrar alguma coisa, ele falava, vê, se tu acha muito caro. E assim, vinha gente de outras cidades para fazer com ele, de outras cidades longe para fazer com ele, de tão perfeccionista que ele era. Quando eu pedi para ele, eu falei, vou, quem sabe tu me ensina? Daí ele falou, mas mana, eu vou, só faz. E eu fiquei pensando, como assim tu só faz? E quando meu avô faleceu, a minha avó, eu vou contar isso aí, a minha avó achou, o que ela vai fazer com aqueles papéis todos? Jogou fora, gente, vocês acreditam? Ficou uma manga, 2 folhas que eu tenho guardada, as réguas dele eu fiz quadros, as réguas tem uma das fitas métricas que era do Biso também, então ela é toda com durex assim, porque eu vou continuou utilizando ela e eu acho que ele tinha talvez um apego também emocional, e então essas estão tudo em quadro, e essa manga 2 folhas eu só não fiz quadro ainda porque eu ainda vou passar ela pro computador, que eu quero ter ela ali no computador, mas eu quero fazer também um quadro para completar a coleção que eu tenho das coisas do vô. Ele não tinha essa percepção de o quão valioso era o trabalho dele, ele não tinha muito essa questão de cobrar, ele sempre se colocava um pouco abaixo do que ele de fato era como profissional, e não é porque eu sou neta, gente, porque realmente as coisas dele eram impecáveis, e ele não sabia também ensinar. Então, assim, às vezes que eu tentei falar com o vô para ele me ensinar como ele fazia e tal, ele não sabia. O meu avô talvez era a pessoa que eu vou dizer, esse tinha o dom. Ele aprendeu, ele fez o primeiro traje dele com 11 anos de idade, né, o traje completo. A traje, ela vem muito baseada hoje em técnicas. Antigamente, que não tinha referência, que não tinha estudo, talvez os cursos vinham por correio, por livrinhos, não sei se alguém de vocês pegou essa fase, tá? Eu lembro que tinha isso, eu não cheguei a fazer assim, porque eu já tinha na faculdade, fui fazer outros cursos ali, mas, de fato, era diferente, né? Então, assim, tinha menos recursos. Aí o pessoal ia aprendendo, assim, meio que um ensinando o outro, e era isso, tá? Era meio que fluido. Hoje não, a gente tem mais esse passo a passo para fazer. Então, um dos grandes diferenciais hoje que uma confecção, uma marca de moda pode ter é modelagem, gente. Porque vão para as ruas, né? Design, tem muitos designs parecidos, né? Modelos parecidos. Tem algumas marcas que hoje fazem alguma coisa diferente, mas não é algo assim, nossa, a cada pouco tu vê. E tu gosta muito, a maior venda ainda é do básico. Então, o que diferencia, de fato, é uma modelagem bem acertada. Muito importante que para ti ser a pessoa que vai ser contratada, tu tenha esse diferencial. Tu tenha a segurança de dizer, sim, eu sei fazer. Sim, eu dou um jeito, qualquer coisa eu estudo, eu penso, né? Eu vou lá, eu faço. Não, eu não preciso de um molde pronto, eu sei fazer. Então, essa é a ideia. Então agora eu vou mostrar na prática para vocês, tá? Falamos bastante aqui, né? Quase meia hora conversando, porque realmente para mim é muito fácil estar aqui de papo com vocês, mas eu quero mostrar na prática então, tá? Eu vou vestir aqui a manequim e aí eu vou falar um pouquinho sobre o modelo. Então eu fiz uma gola cowl, não sei como é que vocês chamam. Eu chamava de gola boba, tá? Mas eu vi que mudou o nome agora, então me digam como vocês chamam. E aí eu fiz ela de 3 formas, tá? Elas são muito parecidas, mas vai ter uns detalhes diferentes. E fora a gola, a mesma técnica eu vou colocar em outro lugar, tá? Então, assim, o que eu quero que vocês comecem a entender é que muitas vezes o que a gente já sabe fazer, quando ele é visto essa técnica em outro lugar, a gente trava e fala, não sei fazer isso aí, nunca fiz isso daí. E aí tu pensa, como assim tu não fez? Se tu fez lá no decote, por que tu não pode fazer na manga? Como assim? Então a questão, muitas vezes, gente, não é que vocês não sabem, é que vocês estão tão bitolados a sempre ver a mesma coisa e não entender que aquela técnica que eu uso aqui, eu posso puxar para cá. Aquele volume que eu quero aqui, se eu fizer de um detalhe diferente, ele vai ficar diferente aqui. Se eu colocar mais volume de alguma forma, quais são essas formas que de fato fazem a gente mudar o molde? Bora lá?
Preparadas? Ok, vamos lá. Vou vestir aqui o manequim. O que eu tenho aqui para começar, tá? Como eu vou trabalhar o corpicho e a manga, tá aqui uma manga base, tá? E tá aqui um corpinho base, esse vocês conhecem, né? Corpicho base, deixei junto ali, tá? Mas é já pra gente ter esse entendimento aqui. Vou deixar. Primeira coisa que eu já vou falando aqui, enquanto eu vou ajeitando aqui os alfinetes, gente, é a questão do tecido que a gente vai utilizar, né? Para questões de aprendizado, é de praxe que se use este aqui, né? O morim, algodão cru, não sei como é que vocês chamam, né? Eu aqui na região a gente chama de morim. Mas, a gente fala algodão cru, enfim. E aqui é o volume que eu tenho da gola. E eu vou baixar ela aqui. Então, a gente vai ajeitando ela aqui. Se fosse um tecido com maior caimento, ela já ia ficar mais fluida que assim, não que ela vai descer mais. Talvez só se fosse um mais pesado, ele poderia descer um pouquinho mais, mas nada muito além disso daqui. Essa daqui é a minha primeira pecinha, tá? Primeira peça. Vocês vão ver que tá com um pouco de folga aqui no corpo, tá? Um pouco de folga aqui assim, então toda ela tá com mais folga. Se ela tá toda com mais folga, eu já entendo que ou foi colocado folga aqui, ou para criar esse volume, foi puxado daqui para baixo. Então, qual é a ideia aqui do modelista reversa nesse momento? É a gente tirar esse do manequim, eu colocar, planificar ele e comparar com a base, para a gente entender como fazer. Tá, Maísa, mas todos a gente vai comparar com base? Não. Que nem, por exemplo, um bolso. Vamos falar de um bolso faca, básico, tá? Tô com bolso faca? Tô com bolso faca. Qual a diferença que eu posso ter de bolso faca? O bolso faca, forro, espelho do bolso, pronto, né? Então, forro do bolso, espelho do bolso e a calça. 3 partes. Agora eu posso ter um bolso faca que eu quero colocar um forro dentro, porque o tecido é muito grosso. Então, eu vou ter que ter a calça, vou tentar levantar um pouquinho, a calça, uma limpeza aqui do meu tecido, o forro, o espelho do bolso, que vai ter a mesma medida aqui da limpeza, e mais o outro forro. Assim como eu posso ter um bolso que ele vai até a braguilha, então ele não vai ficar solto aqui, ele vai até a braguilha. Então eu vou fazer toda uma volta que venha até aqui assim. Então ele vai ser inteiro. Então são várias formas de a gente fazer o bolso. Qual a diferença dessa forma que eu vou fazer o reverso, como esse que eu vou fazer o reverso? Esse daqui, eu vou desmontar todo ele, a gente pensa como seria o que a gente está acostumado, a gente olha ele ali e a gente faz todas as variações possíveis para a gente ter o entendimento de qual utilizar quando eu for numa empresa. Tá, mas como eu vou saber qual utilizar? Né? De fato, vai vir essa pergunta. Então, vocês vão ter que pensar sempre nessa questão de produção mesmo, tá? Nesse caso, vocês vão ter que pensar nessa questão mais produtiva. Eu vou querer que vocês comecem a ter essa visão mais produtiva mesmo. Como vai ser lá na ponta, né? O que o cliente quer, o que o cliente está precisando, como vai ser mais fácil para fazer. E aí tem a questão de ser mais fácil e ser mais estratégico, vamos falar assim. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho um tecido que está acabando e eu preciso encaixar aqueles pedacinhos de bolso naquele tecido. Então eu preciso fazer alguma coisa para encaixar. Talvez eu vou fazer com menos partes, mudar o tecido de dentro do forro para eu cortar em outro tecido esse forro, mas a limpeza, isso ali, em menos partes para eu conseguir fazer.
Agora, não, o tecido ele não é grosso, ele pode ser tudo do mesmo tecido e eu tô sem mão de obra de costureira, eu preciso que seja o mais fácil possível. Eu posso fazer um bolso inteiro, que ele vai e volta, que ele já faz o espelho do bolso com o forro do bolso junto, tudo do mesmo tecido, que eu vou ter mais consumo na hora de cortar, mas que eu vou ter que ter menos tempo costurando, menos mão de obra. Então, o que vai definir isso? Vai definir o que o cliente quer. Às vezes, eu quero só que fique mais bonito, mais limpo. Eu quero que tenha forro. Eu quero que tenha menos mão de obra. Eu quero que gaste menos tecido. Então, quem vai ditar como tu vai fazer é a empresa que tu tá. Se a empresa não ditar nada, vocês fazem como vocês acham melhor. Mas a ideia é que quando vocês vão numa empresa, quando vocês chegam no cliente e vocês começam a dar algumas opções e vocês vão dizendo, olha, teria essa opção, o que tu acha? E a cliente às vezes diz, não sei, olha, eu prefiro fazer dessa forma. Normalmente a gente tem uma forma que a gente prefere. Então vocês vão dar essa dica e vocês vão abrir um leque de opções. No momento que vocês abrem leques de opções, vocês mostram conhecimento e vocês acabam sendo mais reconhecidas. Como vou dar leque de conhecimento? Tá aqui a série para isso. Então, por isso, gente, eu tô 20 e poucos anos, né, trabalhando com isso. Se eu disser, que eu sei tudo, que sempre funciona tudo super bem e tal, eu vou estar mentindo, gente. Não é assim. Tem coisa que aparece nova de cliente que eles falam, eu quero desse jeito. Eu quero ver um nó lá que vai saber como a criatura fez. Talvez fez na mulagem, puxando o tecido, nem ela sabe como fez e eu tenho que descobrir como fazer na planificação. E aí, como é que faz? Então a gente está sempre aprendendo. Sempre tem coisa nova. O que eu quero aqui é que vocês tenham todas as referências e tenham opções para vocês se sentirem de fato modelistas boas, assim, uma boa. E eu quero que toda técnica que vocês forem pegar aqui para fazer, vocês vão pensar assim, nossa, que máximo. Eu quero que vocês evitem ao máximo possível, gente. Vocês disserem, meu Deus, isso aqui é muito difícil, meu Deus, eu não vou conseguir, meu Deus. Mesmo que de alguma forma vocês acreditem que é difícil, que vocês não vão conseguir, mas eu quero que até o pensamento de vocês comece a mudar. Eu quero, nem que vocês olhem no espelho, já viram a técnica do espelho, que fica na frente do espelho e dizer, nossa, tá muito boa, tá maravilhosa. Nem que vocês façam isso. Mas eu quero, gente, de todo o meu coração, que essa série seja uma virada de chave para vocês. Que vocês, de fato, vão sair, depois de assistir mais de 70 aulas que vai ter a série, com o coração assim, nossa, eu tô muito tranquila para fazer as modelagens. Pode vir alguns desafios, ok, novos, mas eu tô tranquila que se vier um desafio novo, eu também tô preparada para encarar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, tá, gente? Eu vou mostrar esse aqui e eu vou colocar, eu quero que vocês reparem bem nesse aqui. Vou até sair do lado aqui para vocês olharem. Dar uma giradinha na minha maneca. Gente, um cuidado que eu até já vou dar um spoiler aqui, né? Essas cavas que a gente faz de base, cavas de base, elas sempre são feitas para serem usadas com manga. Quando isso vira uma regata, tem que ser tirado, tá? Tem que ser diminuído aqui. Mas isso tem uma aula que vai ser postada com alguns segredinhos que são importantes para vocês, para quem fizer parte aqui da série, tá? São alguns segredinhos que fazem, assim, a total diferença na hora das modelagens, que normalmente não se trabalha em curso, o pessoal não fala, mas que fazem muita, muita diferença para vocês, de fato, terem muito menos retrabalho, menos ajustes, tá? Então, são ajustes que normalmente sempre acontecem, só que ninguém fala para fazer antes, né? Daí eu vou passar isso aí para vocês. Tá, então o que eu quero que vocês reparem aqui, Aqui, até onde foi, vou ter volume, um volume que ele vai subindo, tá? Mais volume. Ok. Quanto mais perímetro tiver aqui, mais ele vai descer.
Então, se eu quiser que ele tenha mais perímetro aqui, eu vou ter que abrir ele mais lá. Mas isso eu vou mostrar depois ali na mesa, tá? Então, primeira parte tá aqui. Esse aqui. Agora, por que eu vou pegar esse aqui e vou colocar aqui? Porque esse aqui é o mesmo, tá? Tem um pequeno detalhe que difere deles, que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu tirei foto deles e eu vou depois colocar um do lado do outro para vocês conseguirem visualizar melhor. Tá? Mesma coisa, folga. Tá vendo que tem folga aqui? Folga. Aqui. Olha aqui, gente. Já viram uma manga assim? Daí vocês pensaram, meu Deus, que difícil! Como é que eu vou fazer? Eu não sei nem por onde começar. Adivinhe. Olha de frente. Aqui, olhem de frente. Aqui. Vou virar a manga, tá? Olha de frente, de lado, aqui. Alguma semelhança? Então, assim, gente, alguns detalhes, eu vou mostrar a manga também, tá? Alguns detalhes que a gente usa num lugar que é muito óbvio, às vezes a gente não se dá conta que em outro lugar também dá para usar. Aí, lembra que depois eu vou tirar foto, vou colocar alinhado na hora de conversar com vocês ali na mesa, tá? Eu só vou primeiro colocar aqui no busto. Aí, o que eu quero que vocês reparem aqui também, deixa eu levantar um pouquinho minha maneca aqui. O que eu quero que vocês reparem aqui também. Olha o quanto que eu tenho de ajuste aqui e... Então, ajustado e volume. Ajustado e volume, tá? Porque eu quero que vocês reparem isso. Porque tem mais uma peça dessa, que é diferente agora. E tem uma outra manga, que é diferente dessa, mas é a mesma coisa. É diferente, mas é a mesma coisa. Vou mostrar depois na mesa. Então, fiquem aí, tá? Vamos tirar isso aqui. Aqui, já tá mais ajustadinho, tá? Aqui. Então, esse é o último molde. Penso que os dois primeiros moldes são moldes que são basicamente iguais, aumenta um pouquinho de volume só de entrada aqui assim, tá? De ficar um pouquinho mais de volume aqui, vou mostrar lá. Mas o restante ele é igual. Esse aqui, vocês podem ver, ó, ele já é mais certinho aqui. Se ele não tem pence, o que aconteceu essa pence? Ou ela foi relaxada, ou ela foi pro volume. Onde temos volume, decote. Provavelmente é uma pence que ela foi colocada lá pra cima, tá? E sobre a manga, eu vou dobrar aqui o excesso. Pra cá. Aqui, aqui, aqui. Tá? Aqui. E agora, olha a diferença que eu falei. Lembra que ela vinha justinha, justa, e abria. Essa daqui, como vocês podem ver, olha o volume todo que ela tem, ó. Aqui tá o braço. Então, ela vem toda grande. Então, vou mostrar qual é a diferença, da onde elas partiram, como elas chegaram nisso dali, e depois mostrar qual é essa diferença aqui de um para outro. Antes da gente ir ali para a mesa, que eu quero que vocês entendam que modelagem é uma constante, né? Então, assim, tem sempre alguma coisa nova, alguma tendência nova. E todas essas tendências, elas trazem aprendizados novos, técnicas novas. E aí tem um detalhe muito importante que praticamente ninguém fala, não dentro da moda, tá? Eu, fora todos os estudos que eu tenho na parte de modelagem, eu tenho vários estudos de autoconhecimento, de técnicas, enfim, né? Uma desses estudos que eu tenho é de programação neurolinguística, né? Então, é como o cérebro funciona mesmo, como a gente faz nossos automáticos, enfim, essas coisas. E ali eu aprendi que existem 3 formas da gente aprender. Por isso que muitas vezes até no colégio tem alunos que vão bem e alunos que não vão bem, porque normalmente existe uma linguagem que é mais comum, talvez, que foi feito do jeito tradicional, né? Então ainda se faz o estudo de uma forma tradicional nas escolas, e esse estudo, essa forma de ensinar, muitas vezes para algumas crianças não fazem sentido, porque a forma de entendimento delas
é uma forma diferente do que das outras. Então, muitas vezes, não é uma questão de cognição, uma questão que a criança tem algum problema. É a questão que realmente o entendimento dela é diferente. Então, existem 3 tipos de linguagem que as pessoas têm, né? Que é a visual, sinestésica que é do toque, ou auditiva. Então, se eu escutar alguma coisa, mas eu preciso que tu me fale as coisas para eu aprender. Eu preciso que tu me fale. Olha, coloca tal medida aqui, faça não sei o que, é importante tu pensar em tal coisa, papapá, papapá. Mas eu preciso ver, eu preciso olhar o tecido, colocar e ver, tá? E existe a sinestésica, que é aquela que eu preciso tocar aqui para entender o volume, ver quanto é que é, então é o toque, tá? Isso vale para a linguagem do amor também, tem outras linguagens, mas assim, em questão assim de como tu se expressa, que nem como tu se expressa, por exemplo, eu gosto que as pessoas, eu preciso ver as pessoas fazendo alguma coisa para mim, e isso sugere que a pessoa me ama. Agora, digamos que outra pessoa precisa ouvir. Aí pensa eu me relacionar com uma pessoa que quer só ouvir. E aí eu tenho que estar falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo, 3, 4, 5, 6 vezes por dia. Não é meu perfil, tá, gente? É real isso, tá? Baseado em fatos reais. Preciso ver. Eu preciso ver a pessoa organizando uma coisa que eu pedi para fazer. Eu preciso ver a pessoa ir fazer um café para mim. Eu preciso ver a pessoa, sei lá, guardar a toalha. Não sei, eu preciso ver atitudes que fazem com que ela prove para mim o amor. E no estudo é a mesma coisa. Tem gente que prefere ver. E dentro da moda, pasmem, o que mais temos somos pessoas visuais, porque somos criativas e a gente gosta de ver. Só que a nossa visão até agora foi de frente até o final. E o que eu quero? Ver o final pronto, abrir a costura, olhar cada pedacinho onde vai e aí entender como eu faço o traçado. Porque ali eu já estou vendo quanto que eu consumi de margem de costura, por exemplo, na questão do bolso. Eu já estou vendo quanto que eu consumi de margem de costura. Eu estou vendo como foi feito, que linha foi feita, onde foi colocado o volume. Eu vou ver, e aí quando eu vou fazer o molde, eu já vou dizer, cara, claro, né? Tem que fazer isso, isso, isso. Porque tá dito lá, eu vi lá. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai ver. A gente vai agora olhar e analisar cada um desses detalhes. Porque eu não quero que vocês saiam daqui e pensem, gente, que vou continuar desse jeito e aí vai continuar os mesmos problemas. A mesma insegurança, a mesma falta de dinheiro, por causa que está com medo lá de aceitar o cliente, o não reconhecimento. Muitas vezes está trabalhando com um negócio que vocês nem gostam porque é o que dá dinheiro e, na verdade, vocês não estão dispostas a aprenderem de uma forma diferente. Então eu quero, gente, que aqui vocês consigam olhar de uma forma que vocês se sintam seguras, que vocês se sintam diferenciadas dentro do mercado de trabalho. Porque, como eu falei, o meu avô era maravilhoso, mas ele não sabia, às vezes, cobrar, não sabia porque ele não se valorizava. E aí eu penso, quantas de vocês estão ali, que nem o meu avô, com um talento maravilhoso, para não falar palavrão aqui, guardado numa caixinha, onde um monte de gente já disse para vocês que vocês são espetaculares e vocês ficam se colocando para baixo. E vocês só se colocam para baixo porque vocês ainda não identificaram em vocês a confiança que vocês precisam para fazer as coisas acontecerem. Infelizmente, gente, o que mais trava as pessoas não é falta de conhecimento. É falta de atitude. E é falta de autoestima.
autoestima em questão de eu sei fazer, eu vou fazer. É aliar a prática e a teoria junto com essa questão interna. Ah, mas tu vai ensinar a questão interna, gente, o máximo que eu posso fazer é estar disponível para vocês. Porque eu penso muito assim, né? Eu vou muito nisso daí. Eu sempre penso, não, qualquer coisa a gente aprende. Dá-se um jeito, né? A gente vai fazer as coisas acontecerem. Tá? Então, eu vou agora organizar aqui. E eu vou voltar para a gente finalizar aqui, tá? Bom, gente, agora a gravação um pouquinho diferente de cima aqui para vocês conseguirem ver mais a mesa. Deixei aqui assim separado para a gente entender um a um. Então, vou deixar aqui o último, que tem a manga mais larga. O penúltimo tem a manga mais justa. E o primeiro, que não tem manga. Então, como era o primeiro, né? Só para vocês relembrarem. Ele não tinha manga, mais volume aqui assim, e ele descia um pouco mais aqui no meio do que o último. Lembra que esse é um pouco mais volumoso aqui em cima, ele tem mais tecido do que o segundo, tá? Então, esse aqui. Digamos que eu desmanchei, vou desmanchar. As costas eu não vou mexer, vou trabalhar só com essa parte da frente. Desmanchei ele. E aqui tá meu molde. Vou virar assim. Então, barra, lateral, cava, ombro e a gola, tá? Vou fazer, eu vou dobrar ela no meio aqui. Ok. Pronto, dobrar no meio. Aqui. Primeira coisa que eu quero é que vocês se familiarizem com o desenho. Então, barra, pensa que a barra normalmente é mais retinha, lateral, cava, esse aqui tá igual, ombro igual, só um pouquinho mais, ali não tem tanta medida aqui, e aqui a parte de dentro. Onde eu tinha o volume? Aqui, né? Então, é aqui que faz o volume. O que eu quero que vocês agora se deem conta? Eu vou pegar aqui uma base, tá? Base. E vou colocar aqui na lateral, tá? Aqui na lateral. Lembrando que esse daqui, ele tem... Ah, não tem folga. Ó. Então, primeira coisa, a gente tem como base, normalmente, ele é assim, né? Vou botar aqui do lado para vocês visualizarem. Assim, tá? Então, para eu chegar nisso aqui, a primeira coisa que eu percebo é que eu não tenho pence. Vou fechar a pence. Como vocês podem ver, eu não tenho volume no ombro, mas eu tenho essa pence aqui. Onde eu tenho volume? Aqui. O que eu vou fazer? Ah, gente, o que eu fiz com a minha tesoura que ficou assim? Vou afiar ela. E aqui. Ó. Agora tá mais parecido, né? Porque aqui eu sei que tem volume. Se eu for colocar esse aqui, eu vou colocar por cima aqui, tá? Por cima aqui. Aqui eu vou deixar parelho. Aqui eu vou deixar parelho. E aqui eu vou deixar parelho, ó. Aqui assim. Aqui ele tem margem de costura, tá, gente? O que foi costurado. A base não tem. Isso tudo aqui, ó. Aqui tá pence. Aqui tá mais ou menos o centro. Aqui vai até lá embaixo. Tudo isso aqui foi colocado de volume, tá? E antes que eu finalize esse, eu quero só pegar o outro, tá? E vocês já vão entender o porquê. Lembra que é o mesmo, só muda em cima.
Vou só colocar por cima, tá, gente? Por cima. E aí eu vou marcar aqui. Aqui. Então, ó. Esse segundo molde que eu mostrei, que é aquele que tinha a manga mais ajustada, ele fazia isso aqui, ó. Ele vinha reto aqui. A única coisa que tem de diferente desse e desse é que esse tem um pouco mais de volume. Então, ele teve um pouquinho mais de tecido, mas ficou ali na mesma altura. Então, ele até dobrou um pouco mais. Talvez esse pode ser que na hora ele fique... Vou botar um do lado. Esse aqui, que tem aquele negócio de ficar virando para fora. Então, esse excesso aqui foi só um excesso por garantia. Mas olha que legal. Então, o que eu entendo fazendo o reverso dele? É que para eu conseguir uma gola boba, dégagée, enfim, não sei qual é o nome exato dela, eu preciso transferir as minhas pences para o meio, para onde eu preciso desse volume, e eu vou jogar, aqui isso aqui é a margem de costura, tá? Vou puxar pra cá. Que é o que dobra para dentro, tá? Então, vamos até aqui, aqui ou assim, né? Então, eu vou pegar desse ponto para cá e vou fazer reto. Se eu quiser que esse volume aqui seja maior, eu vou fazer ele mais curvado. Então, essa linha aqui, ela já é com margem de costura, essa aqui é sem margem de costura, tá? Então, eu só puxei aqui para colocar mais volume aqui. Porém, lembra que eu falei a questão do perímetro, se eu quisesse que descesse mais, o que eu teria que fazer? Eu teria que abrir mais esse meu. Então, ele viria mais para cá, ó, mais para cá. Aqui, tá? Ele teria isso aqui de tecido também. Porém, quando eu tô fazendo isso aqui, o que eu tô mostrando para vocês? Que nesse caso aqui, lembra que eu falei, olha como aqui embaixo tá soltinho. Por que ele tá soltinho? Porque desde baixo eu fui abrindo o molde, eu tive que ir jogando ele pro lado, tá? Então, tudo isso aqui, inclusive aqui embaixo, teve volume. Qual a diferença do outro molde, que aqui assim ele era mais ajustado? Vamos lá? Esse aqui e esse é a mesma coisa, tá? Esse aqui é o que a gente fez, tá? Esse aqui. Então, esse solto aqui embaixo também, porque tem esse mesmo volume, só que aqui em cima, que é aqui, ele não tem tanto tecido para dentro, porque eu não fiz essa parte aqui. E esse aqui, que é o último, só tirar a manga aqui. Esse aqui, que foi o terceiro que a gente viu, que era aquele que tinha a manga mais volumosa. Esse aqui, ele não tinha o decote tão para baixo, lembra? E aqui ele era mais ajustadinho. Então, vamos ver a diferença. Vou colocar aqui do lado e vou puxar. Mesma coisa, tá? Como é a mesma técnica, ambos. Eu vou cortar ali. Aqui assim, tem margem de costura. Ok. Qual a diferença desse aqui e desse aqui? Esse aqui, eu não dei nada de folga aqui, ó. Ó, então ele tá bem rente. O que acontece? Ele ficou mais ajustado aqui embaixo e eu acrescentei volume aqui. E aqui assim, né? Esse aqui é a margem de costura, é aquela que dobra aqui pra dentro, tá? Vai dobrar assim, retinho. Que é o mesmo que eu fiz ali também, que eu fiz ele mais, poderia ser mais arredondado para dar mais volume. Então, olha quanto fica curtinho aqui. Maísa, mas como que eu vou saber qual fazer, né? Aí vocês podem até medir com a fita quanto que vocês querem para saber, ó, quero que a fita caia aqui assim, ele vai aumentar mais. Quero que ele só
dê volume aqui em cima e fique justo aqui, a abertura sempre vai ter que ser para cá. A pence a gente já trabalhou, a gente pode colocar um recorte até aqui na cava e aumentar mais para cá, se fosse para fazer com mais volume aqui em cima. Mas a diferença aqui dos dois, se a gente for ver, pegando uma base, fazendo o retorno, né, o reverso, a gente está colocando aqui. Então, corpo folgado, corpo justo. Mais volume, menos volume. O que eu trabalhei de volume, eu trabalhei transferindo as pences. Então, esse daqui é o nosso traçado de uma gola. Ó, aqui. Puxa aqui. Gola boba, onde a gente tem traçados diferentes, efeitos diferentes, porém a mesma lógica, a mesma técnica. Então, quando eu trago o molde pronto para cá, eu consigo visualizar o que fazer. E aí, agora que eu sei o que fazer, eu vou entender. Quando eu pegar aqui a minha base, tá? A base, a questão mais técnica que a gente tem aqui é a transferência de pence. Nesse caso, por exemplo, que ficaria, a gente usou com manga, mas se fosse sem manga, a própria cava aqui, a gente teria que tirar um volume, porque cava de base, ela é feita para usar com manga. Se não usar com manga, tem que tirar ela. Tem que tirar o volume que fica ali. E aí traça ou para cá, ou dá um pouco mais de volume, ou traça mais para lá. Ah, quero que minha cintura fique na medida, mas tudo que eu colocar a partir daqui, vindo para cá, tudo isso é volume. E aí vocês vão ter que entender se vocês querem volume embaixo também, ou só em cima. Então é isso. A primeira parte foi essa, tá? Agora a gente vai para as mangas. A manga é bem legal, por causa que tem outra diferença. Depois, na série, vai ter esse passo a passo. A gente faz o reverso para depois ter o outro. Então, a gente vai ter os dois caminhos ali para vocês conseguirem trabalhar, tá? Esse material vai ter em PDF e na apostila para vocês poderem visualizar o reverso de chegar nas técnicas. Por exemplo, que nem eu falei, bolsos. Bolsos já vai ser diferente, porque a gente não vai ter que trabalhar em cima de uma base. Diferente desses que a gente está trabalhando em cima de uma base para entender como é que faz uma técnica. Mangas. Pronto. Ó, olha que legal, gente. Então, qual é o grande segredo aqui da manga? Lembra sempre que essa manga aqui, a base, ela tá sem margem de costura, então sempre vai ficar um pouquinho menor do que as outras, tá? Vamos pegar primeiro a de baixo. Essa aqui é a manga mais larga do terceiro modelo. Então, o que dá para ver claramente já? Que essa daqui tá muito menor do que essa. E, obviamente, né, a gente olhou lá também, estava muito menor. O que eu consigo perceber aqui? Que a minha cabeça da manga ainda está muito parecida aqui assim, só que tem esse volume extra. Então, se eu for posicionar para cá, eu vou entender que aqui está minha frente. Acho que é as costas, né? Aqui tá as minhas costas e aqui tá minha frente. Então, se aqui assim, ali, eu tenho só esse volume extra, o que que ele tá me dizendo? Que eu preciso abrir essa minha manga. Vou até lá embaixo, tá? Porque se eu tô vendo... Gente, minha tesoura não está boa e ela é maravilhosa. Não sei quem usou. Certo que usaram papel aqui. Vocês têm esse toque com a tesoura de vocês, que o pessoal também não pode pegar? Não gosto. Não gosto, né? Não que eu me irrite, mas não gosto. Sei que perde fio. E essa tesoura é maravilhosa, da Jack. Ó.
Então, olha só que simples. Eu apenas abri ela e acrescentei o volume. Aqui eu tô fazendo apenas no tecido, tá? Mas no curso, esse aqui ele vai estar visualizado no digital, tá? Essa abertura, esse tanto a mais, tá? Depois na apostila. Então, tudo isso aqui. Aqui, assim, ela já é margem de costura, tá? Pra dobrar pra dentro. Mas isso tudo é volume extra. Então, a única coisa que eu fiz, ó, eu tinha a minha manga bonitinha. O que eu fiz? Eu abri e coloquei volume. E pronto. E naturalmente ela dá aquele caimento, aquelas pregas que dão aqui assim. Se a gente faz um tecido mais fluido, ele fica mais caidão. Ali ele fica um pouco armado, a gente tem que ajeitar um pouco com a mão, mas é por causa do tecido. Tanto que por isso que é importante eu fazer essa aula, vai ter essa aula dos tecidos em si, porque muda muito o tecido que vocês vão escolher para fazer as peças de vocês, tá? E agora, qual a diferença desse e desse? Agora o pensamento vai ser um pouco diferente. Deixa eu fechar minha manga aqui. Fecha a manga. Lembra que tem a margem de costura. E aí, claramente, vocês vão ver que aqui embaixo ela manteve igual. Eu abri onde? A partir daqui. Então, o que que eu vou fazer? Deixa eu virar aqui. Senão não vou conseguir cortar, gente. Se só a partir daqui é que tem o volume, o que vocês entendem? Que a partir daqui eu vou colocar volume. Parece óbvio? Parece, mas tá. Como é que eu faço? Aqui embaixo eu vou deixar assim. Eu posso vir daqui de cima ou eu posso fazer aqui, tanto faz, tá, gente? Ou lá. Muda eu fazer retinho ou fazer... Não, porque aqui dentro, como vai estar desenhado, tanto faz, ó. O que me importa é aqui assim. Então, olha aqui. Maísa, tu começou numa medida errada. É isso que eu quero. Vocês se desprendam de coisas que não são importantes. Não é importante. Aqui eu tenho que estar junto. Porque essa altura ela tem que ser igual dos dois lados. Aqui eu não medi, tá? Agora até olhando, parece que essa aqui tá mais baixinha do que essa. Mas enfim, essas duas vão ter que estar alinhadas. Um pouquinho mais aqui, né, gente? Tem gente que tem toque que fica louco agora comigo aqui. Eu só fiz isso aqui, ó. Tchum. Aqui e aqui. Pronto. Podia fazer duas aberturas, eu fazer uma aqui e uma mais para cá? Podia também, posso fazer duas aberturas. Então, o que que eu tô entendendo aqui, ó? Todo esse tanto aqui. Gente, quase uma estrela, olha que linda. Deve ser bom sinal. Tudo isso aqui é volume acrescentado. Então, para dar aquele efeito, que foi o mesmo efeito que deu aqui em cima, deu aqui. O que a gente fez diferente, que aqui embaixo, nesse aqui ficou juntinho, e nesse aqui eu dei volume. Então, este aqui com volume, e este aqui sem volume. Então, toda vez que eu vou colocar algum volume em manga, eu tenho que sempre lembrar. Aqui, por exemplo, eu abri onde é o ombro, tá? Porque daí justamente ele vai parar aqui assim no ombro para fazer a costura. Então, reparte a partir do ombro em direção à barra. Ah, mas tem que fazer bem no meio? O ideal é que faça bem no meio, sim, tá? A ideia aqui, nesse momento, é a gente entender o que é feito. Então, se aqui embaixo eu vejo que ele tá justinho, eu não tenho como fazer até lá embaixo a minha abertura.
Não faz sentido. Eu preciso analisar se até ali em cima está fechado, então é só ali, a partir de onde começa a abrir, que eu coloco a minha abertura, tá? Então, a partir daqui que a gente entende como fazer a manga, o volume da manga. Da mesma forma que quando desmonta para ver a modelagem, a gente desmonta para entender a costura. E aí depois, para vocês terem isso documentado, a gente faz o inverso, a gente volta para conseguir costurar novamente. Então, basicamente, gente, é isso. Tem alguns moldes que a gente vai trabalhar com uma base, que nem no caso que eu usei a manga e a blusa. Tem alguns que a gente não vai utilizar a base, como por exemplo, um bolso falso, que ele é um bolso que fica no meio. Então aqui é o mesmo efeito com possibilidades diferentes, uma com o ajuste até o cotovelo e outra com o volume no cotovelo. Então, basicamente, gente, todos os detalhes, todas as mangas, a gente vai analisar o reverso dessas para conseguir entender o traçado. E por mais que agora talvez vocês vão olhar e vão dizer, Isa, mas não sei, vocês vão entender que cada técnica que tu vai fazer muitas vezes vai ser repetido algumas coisas, vai chegar um ponto que as chavezinhas vão virar. E aí quando vira, independente de onde vai aparecer esses detalhes, vocês vão saber fazer. Que nem eu disse, tinha uma gola boba aqui e tinha um detalhe bobo aqui também. Porque a gente acha que o que a gente faz aqui vai ser diferente daqui. Ok, aqui a gente trabalhou com pences, aqui a gente trabalhou com volumes, porque a gente não tinha pence, a gente criou esse volume a mais. Mas se vocês forem ver, se eu quisesse fechar aqui, poderia ser uma pence? Poderia. Se eu quisesse fechar só uma parte aqui e deixar essa prega ali aberta? Poderia. Então, agora falando sobre a Febratex, que eu fui ali em Blumenau, aí o Vinícius Shane, ele é diretor de marketing da Veltec, ele fez uma palestra, ele falou algo muito interessante, que assim, valeu a palestra. Que muitas vezes, quando eles compram maquinário, a Veltec tem muitos maquinários assim, de última ponta, maravilhosos, que tu fica assim, meu Deus do céu, eu preciso ter isso aí. E quando chega na empresa o maquinário, eles mostram lá pro pessoal produtivo, todo mundo já sabe mexer, todo mundo feliz da vida, ok, não sei o quê, mas eles não mostram para estilista isso. E aí a estilista não coloca nos desenhos porque não sabe nem que a máquina é capaz de fazer o que ela tem para fazer. E na questão de modelagem é a mesma coisa. Muitas vezes as coisas não são utilizadas, as técnicas não são utilizadas, não são feitas, porque a estilista não sabe que pode ser feito. Assim como tem coisas que às vezes pedem para fazer que não tem como fazer. Então são detalhes que realmente que falta uma comunicação interna para que as coisas aconteçam da melhor forma e que que se aproveite todos os recursos disponíveis que a empresa tem, seja em conhecimento, seja em maquinário, certo? Vamos voltar? Eu vou conversar um pouquinho mais com vocês e aí a gente finaliza, certo? Agora, gente, voltando aqui, preciso perguntar, fez sentido para vocês? Foi mais fácil para vocês conseguirem visualizar o que foi feito nesse molde? Semana passada, eu tive... Uma pessoa me chamou, que é uma pessoa que já tinha me chamado há um ano, praticamente um ano, foi em setembro, mas eu não lembro, dava alguma diferença assim, mas era quase um ano assim, cravado. Que há um ano atrás ela me pediu sobre a formação, e ela acabou não fazendo, e ela me pediu novamente da formação. E aí, quando eu olhei ali a data que ela tinha me chamado, que eu deixo o histórico e tal, aí eu até falei pra ela, eu disse, pensa, tu me chamou há um ano atrás. Há um ano atrás, se tivesse começado, agora tu estaria terminando um ano de curso, tu já estaria com todo o conhecimento, já estaria trabalhando, já estaria com tudo isso, né, com todas as dúvidas que tu tinha, tu já não, nesse último ano, tu já teria sanado, porque além de ter o curso, tu tem eu à disposição, né, ali no WhatsApp para conversar. E eu pensei isso em algumas coisas na minha vida também que eu fiz, né, que eu falei, vou fazer tal coisa, e aí acabou passando, de repente passa um ano e tu pensa, como assim, né, por que eu não fiz? Porque eu deixei passar mais um ano. A questão é,
Não sei quanto tempo trabalha com modelagem, se quiser colocar aqui, coloquem aqui nos comentários quanto tempo mais ou menos você trabalha com modelagem, ou com costura, enfim. E a pergunta é, de todos esses anos que tu trabalha com modelagem, quantos deles tu ainda tem muitas dúvidas e te falta alguém que tu possa trocar ideia, ou te falta essa assessoria, ou te falta um lugar onde tu vai procurar as coisas? Quanto tempo tu gasta procurando as respostas? Porque daí tu tem que ir no canal do YouTube, tu tem que perguntar para alguém, tu tem que, enfim, se virar, vai ter que testar. Quanto tempo tu perde fazendo isso? Quantas oportunidades talvez tu já perdeu, né? Às vezes não seja nem diretamente de alguém já vir te contratar e tu dizer, bah, não vou fazer, mas de tu nem dar o passo e se oferecer para fazer em um ano. E por que eu tô dizendo um ano, né? Porque essa série, ela dura um ano. E aí eu gostaria de pensar, se hoje tu entrasse na série e tu pensasse, não, mas eu vou fazer a série ou vou fazer a formação, e tu pensasse daqui um ano como tu estaria, e tu olhasse para trás, e tu acha que tu ia pensar, que bom que eu entrei, tô mais suave, tô mais tranquila, tô me sentindo melhor, ou tu iria pensar, deixa eu passar essa oportunidade, né? Podia estar bem melhor, eu podia estar sem essas dúvidas, eu poderia estar não batendo cabeça de novo nas mesmas questões. Quem seria tu daqui um ano?